que a primeira turma do STF inicia nesta terça-feira, daqui a pouquinho, o julgamento do núcleo 4 da trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro após as eleições de 2022. Esse é o grupo conhecido como Núcleo da Desinformação, acusado de atuar na propagação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e de promover ataques virtuais às instituições e autoridades durante o pleito. Todos são acusados de organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. É sobre isso que a gente vai conversar agora com João Vicente Tinoco, que é advogado criminalista. Bem-vindo, Tinoco. Essa é a primeira vez que a gente conversa. Muito obrigada por nos atender. É um prazer, muito bom dia. Vamos lá, então. O que a gente pode esperar, né, desse núcleo 4 que vai ser julgado aí pela primeira turma e vai ser aí o primeiro julgamento que está sob a presidência do ministro Flávio Dino, né? Cristiano Zanin saiu, teve ali o julgamento do núcleo 1 e agora Flávio Dino assume daqui para frente. O que a gente pode esperar desse início de julgamento? É verdade, Marília, bom dia. Houve essa troca de presidência na primeira turma do Supremo, que é uma coisa que acontece, enfim, há essa rotatividade entre os ministros que integram a turma, cada hora um é o presidente, né, por um certo período, e dessa vez o ministro Flávio Dino assume como presidente da turma e vai presidir esse julgamento. Só que a função da presidência é uma função de coordenar os trabalhos. Então, a composição da turma, ela segue a mesma composição que julgou o núcleo apontado como núcleo principal, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados, né, de modo que já são os 5 ministros que entenderam que houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado, que essa tentativa partiu desses inúmeros núcleos, né, com funções diversas nessa empreitada, de modo que, não obstante tenha mudado o presidente da turma, os seus componentes são os mesmos. Então, as discussões, os entendimentos que já se tem sobre esse universo, que é o universo dos processos da trama golpista, é um entendimento que muito provavelmente seguirá parecido com aquilo que a gente já tem visto em outras oportunidades. Saber se, assim, vai existir uma diferença, né, daquele primeiro julgamento para esse, porque no outro a gente tivemos militar como o general Heleno e também Braga Neto, mas nesse a gente conta com um número maior de militares, né, nesse núcleo 4 agora que vem ser julgado, que começa a ser julgado pela primeira turma. Pode existir ali uma diferença por conta também da própria atuação deles, né, que eles vêm trabalhando aí nessa parte da desinformação. Certamente esse é um núcleo composto por militares, basicamente, e integrantes da ABIN, né, e policiais federais integrantes da ABIN. Diferentemente do núcleo principal, que tinha também os militares, como você bem falou, mas era um núcleo mais político, digamos assim, né? Isso pode ser que tenha alguma forma de se verificar a atuação desses militares, mas, na minha opinião, no todo, a questão ela já está muito ventilada, né? Porque a tese que já se debateu na ação principal, no núcleo principal, é de que existiria esse plano golpista e esse plano passava por essa disseminação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas e sobre as instituições que tutela a democracia brasileira. Por quê? Com o objetivo de que essas informações falsas fizessem disseminar na sociedade um sentimento contrário a essas instituições, que, ao fim e ao cabo, justificaria a empreitada golpista e os ataques que foram vistos. Portanto, isso que está sendo julgado agora já é algo que foi apreciado, de certa maneira, no processo principal. O que se tem para discutir agora em maior escala é quem participou ou deixou de participar dessa trama toda, né? Mas
como já se tem um reconhecimento de que essa tentativa de golpe aconteceu, essas discussões, em algum aspecto mais técnicas, elas podem até ser que ressurjam, é provável que ressurjam, porque as defesas trarão isso, né? É um novo processo, mas já há um entendimento ali razoavelmente formado, né, de que isso aconteceu independentemente de serem os acusados militares ou civis. Sim, Tinoco, agora nesse julgamento nós teremos aí 7 réus que serão julgados pela primeira turma. Você acredita que pode haver aí uma possível absolvição de algum desses réus? Olha, eu acredito que essa absolvição, se ocorrer, ela ocorrerá pelo entendimento de que algum determinado réu não participou, né, foi incluído, né, na acusação de uma maneira assodada, de uma maneira indevida, né? Mas fato é que a Procuradoria-Geral da República, ao formular essa acusação, ela aponta individualizadamente os indícios sobre cada um desses acusados, né? Eu acho difícil acreditar numa absolvição que venha pelo mérito da questão, como se o tribunal afirmasse que não houve a tentativa de golpe, né? Isso é pouco crível. Então, as discussões, eu acredito que elas vão se centrar mais nessa questão da autoria. Quem participou, quem deixou de participar, quem estava envolvido. Isso é o que talvez possa diferenciar uma personagem de outra. Tinoco, eu queria a gente tocar no assunto de aceleração do processo, porque esse processo da trama golpista, ele, diferente de outros processos que a gente vê correndo dentro do Supremo Tribunal Federal, ele está de uma forma mais célere, né? E a gente pode até dizer que isso venha a ser contado por conta da proximidade das eleições em 2026, né? Que acontece, que está bem próximo o pleito. Você acredita que essa aceleração desse julgamento, de fato, venha a ser por conta das eleições, para que não venha a se repetir? Porque a gente já ouviu diversas vezes o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou que até aquelas penas que foram colocadas, elas acabaram sendo aí para poder de exemplificação para que isso não venha acontecer. Então a gente pode dizer que essa aceleração desse processo, ele venha de fato por conta das eleições? Eu acho que aqui nós temos duas coisas, Marília. E de fato há essa aceleração, isso é uma verdade, né, na minha opinião. A primeira coisa diz respeito a esse aspecto que você menciona, que é da pena servir como exemplo. Isso é próprio, isso é da característica de qualquer processo criminal e do próprio direito penal, que a pena que se aplique a uma pessoa, ela sirva como exemplo às demais pessoas. Porque a lógica do sistema, a lógica jurídica por trás do motivo pelo qual se impõe uma pena a uma pessoa é impedir que outros crimes sejam praticados e que um terceiro pense, não vou cometer um crime porque se os outros estão sendo punidos, eu também não quero ser punido por isso, então não vou cometer crimes, né? A lógica, de forma, enfim, simplificada, é essa. Então é natural que quando um juiz aplique uma pena, ele pense nisso, né? Que essa pena sirva como um exemplo para não incentivar condutas criminosas. O que também está relacionado com essa questão da trama golpista, né? E esse aspecto, Marília, da aceleração do julgamento, a gente vê isso porque esse é um assunto que passou a ocupar um papel central na pauta não só do Supremo Tribunal Federal, mas também na pauta política do país. Então, em alguma medida, o Supremo ele é um tribunal que é feito para julgar questões constitucionais, ele é atravessado por uma quantidade enorme de julgamentos criminais que precisam ser feitos, né? E aí vem fazendo dessa forma acelerada. E o Supremo, de uma certa maneira, ele precisa se livrar disso,
ele precisa virar essa página, tirar isso da centralidade da pauta, e a única maneira de fazer é enfrentando o problema, é julgando os casos. Então, acredito que isso é um motivo para que esses casos estejam sendo julgados de maneira célere, mas também tem esse aspecto de que, para que o julgamento seja efetivo, ele tem que acontecer ainda nesse período, né, antes de novas possibilidades de golpe de Estado ou de tentativas arbitrárias que possam acontecer. Portanto, esse conjunto de fatores, na minha visão, é o que leva o Supremo a dar essa prioridade a esses casos e buscar essa celeridade nesses julgamentos para que eles aconteçam de forma e sejam concluídas o quanto antes. Tinoco, você tocou no assunto de ser concluído, né? Desse processo ser concluído. E a conclusão dele não é apenas com o julgamento lá na primeira turma. Mas nós tivemos aí esse julgamento do primeiro núcleo, né? E que teve a condenação aí do ex-presidente, ele que pegou a maior pena, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses. Os outros também que estavam nesse mesmo núcleo, eles foram também condenados. Só que a finalização do processo, ela ocorre tendo condenação, prisão. E você pode trazer para a gente aí uma expectativa de quando pode ser que esse encerramento de processo, prisão, venha acontecer não apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também dos outros aliados que foram condenados do Núcleo 1? Claro. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a prisão ela acontece quando há o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não há mais nenhum recurso cabível pelas partes, tanto pela defesa quanto pela acusação, que possa rediscutir o mérito daquilo que foi já debatido pelo colegiado do tribunal, né? Acontece que nesses processos, que são as chamadas ações penais originárias, porque elas são originárias já no próprio Supremo Tribunal Federal, daí esse nome, nesses casos, as possibilidades de recursos que as partes têm são escassas, porque já são julgadas na instância mais alta do Poder Judiciário, né? De modo que, com o julgamento da ação penal que já se deu em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que agora se dará em relação ao núcleo apontado como núcleo da desinformação, existem apenas, em tese, 2 recursos possíveis. O primeiro deles é o dos embargos de declaração. Só que os embargos de declaração, na realidade, eles são uma espécie de recurso menor, porque não se presta a modificar o julgamento que já foi feito. Os embargos de declaração, eles se prestam a sanar alguns problemas formais do julgamento. Por exemplo, o juiz deixou de falar sobre uma questão que foi levantada, ou existe alguma contradição aqui ou ali no voto de algum ministro que precisa ser esclarecida para que se entenda por completo aquilo que foi julgado. Então, são embargos, como o nome diz, de declaração, para esclarecer o julgamento. Essa é a primeira modalidade de recurso. A segunda modalidade de recurso é a dos embargos infringentes. Esta, sim, se presta a rediscutir. Agora, qual é a dificuldade desses embargos infringentes, Marília? A dificuldade é que o Supremo já tem de longa data, não é de hoje, não é desses casos, o entendimento de que, para que caiba esse recurso dos embargos infringentes, é preciso que a condenação que aconteceu tenha sido por uma maioria apertada, que tenha tido o que eles chamam de uma divergência qualificada, ou seja, só cabe se o julgamento tiver sido por 3-2. No caso do ex-presidente Bolsonaro, todos os réus foram condenados ou por unanimidade ou por 4-1, de modo que, seguindo o entendimento do próprio Supremo, não caberia ali esses embargos infringentes. Então, em relação ao ex-presidente Bolsonaro e aos corréus que foram julgados com ele na ação penal, a gente pode esperar um desfecho mais rápido. Tá? Pode ser, sim, que
que esse trânsito em julgado, essa execução da pena se dê até ainda esse ano, né? Agora, em relação aos outros núcleos, isso vai depender muito se esses julgamentos, primeiro, se haverá condenação e segundo, se essa condenação será por unanimidade ou por uma maioria larga de 4-1 ou por uma maioria apertada de 3-2. Nesse último caso, ainda caberiam esses embargos infringentes, o que certamente faria o processo se alongar um pouco mais e aí a possibilidade de prisão dessas pessoas, de execução da pena, ficaria um pouquinho mais distante, aí talvez já passando para o próximo ano. Portanto, esses detalhes, eles devem ser levados em conta para a gente fazer essa estimativa de quando vai acontecer ou deixar de acontecer essas prisões. Vicente Tinoco, advogado criminalista, muito obrigada por nos atender. Espero vê-lo em outras oportunidades, porque vão ter aí, né, julgamentos a acontecer e também para podermos falar sobre outros assuntos. Muito obrigada, Tinoco. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia. Até a próxima. E agora nós vamos